Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Saúde Cast SP. Hoje, na bancada com a gente, a doutora Cecília Martins, assessora técnica da Divisat, a Divisão em Vigilância de Saúde do Trabalhador. Olá, doutora Cecília, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, é uma satisfação estar com vocês aqui. A gente que agradece a presença, a disponibilidade e a participação. Bom, doutora, vamos começar explicando para a gente o que é a Divisat. A Divisat é uma divisão, como você falou, né, uma divisão de vigilância em saúde do trabalhador. Ela faz parte das 5 divisões que existem na Covisa. E o nosso principal papel é orientar tecnicamente os 6 centros de referência em saúde do trabalhador do município de São Paulo. Tá. E nesse sentido, o que são esses CRTS, que são os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador? Esses centros, eles foram criados no município de São Paulo a partir de 1990, com a Constituição Federal, com o entendimento de que o trabalho, a questão do trabalho tem a ver com a saúde, tem a ver com o SUS. Se criou saúde do trabalhador, na verdade, no SUS, e no município de São Paulo são um dos primeiros a implantar os centros de referência. São vários, são 6 que existem no município. E aí, assim, como que esses centros atuam na prática? Então, nós temos, em cada região, cada coordenadoria da saúde tem um centro de referência. Então, nós temos, só para você para localizar, tá, também onde que eles são. Nós temos na Sé, que é o centro de referência da Sé, que é toda a região centro. Nós temos na região sul, que é o centro de referência de Santo Amaro, que é para toda aquela região. Nós temos na região oeste, que é o da Lapa. Nós temos na região norte, que cobre a área de abrangência de toda a norte, que é o centro de referência da Freguesia do Ó. Nós temos na região leste, também, aí fica em Itaquera, o centro de referência da Leste, e nós temos também na Sudeste, que é o centro de referência da Moca. Então, esses centros, eles trabalham para essa região de abrangência, eles atuam nessa região de abrangência. E aí, assim, os principais pilares dessa atuação, né, eles atuam num sentido de prevenção de acidentes, de socorrer acidentes de trabalho. Como é que é? De trabalhar diretamente com empresas, com estabelecimentos comerciais. A gente sabe que a saúde tem umas divisões e umas atuações que a gente nem conhece. Então, conta pra gente como é que isso funciona na prática. Bom, primeiro, que o nosso trabalho, o trabalho do centro de referência, o trabalho da Divisat, é todo apoiado na legislação. Então, nós temos, além da Constituição Federal, nós temos a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, a RENAST, que orienta nacionalmente os 215 centros de referência que temos no Brasil inteiro. Nós temos também o Código Sanitário no município de São Paulo, de 2004, que orienta toda a questão da ação sanitária no município e a da saúde do trabalhador. E nós temos também uma portaria muito importante, é de 2012, que é a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Essa política reuniu várias legislações relacionadas à saúde do trabalhador e o trabalho do centro de referência é todinho pautado nessa política e pautado também na RENAST, que tem o manual da RENAST, da Rede Nacional de Saúde do Trabalhador. E quais são, como você perguntou, né, quais são os 4 pilares? É a vigilância, que é fundamental, porque com a vigilância você trabalha com a prevenção de novos acidentes. Depois eu vou explicar um pouquinho como é que se dá a vigilância dentro de uma empresa, num local de trabalho que teve uma denúncia, um acidente, um adoecimento. Trabalhamos também com a assistência, e a assistência hoje ela é um pouco diferente do que foi quando foram criados os centros de referência. A assistência hoje está muito ligada a nexo, ou seja, aquele adoecimento que aquele trabalhador apresentou tem a ver com a questão do trabalho ou não? O acidente ele é mais evidente quando ele acontece, mas o adoecimento não. Tem adoecimentos a gente tem que começam... as doenças do trabalho também, né? Tem essa categoria, Sim, né? Sim, exatamente. Tem, inclusive foi editado recentemente uma nova relação com vários adoecimentos que não tinham antes, são considerados adoecimentos do trabalho. Então, o centro de referência faz a vigilância, faz a fiscalização dos ambientes de trabalho que teve acidente ou
alguma denúncia de adoecimento ou condições de trabalho inadequada. Faz também assistência, atende o trabalhador, tem médicos do trabalho, tem outros profissionais que atuam também nessa parte da assistência, mas principalmente voltada para o estabelecimento de nexo. Atuamos também com a educação permanente, isso está na política nacional. Atuamos com o matriciamento em saúde do trabalhador. E atuamos também junto ao controle social, porque os centros de referência, quando nasceram, eles já nasceram com controle social, com os conselhos gestores nos centros de referência, que é importantíssimo para o SUS. Então, nós atuamos também coordenado com os conselhos que tem um em cada centro de referência e coordenado com a CIST também, que é uma comissão intersetorial de saúde do trabalhador do Conselho Municipal de Saúde. Certo. Então, de uma certa forma, também se faz todo um acompanhamento da vida do trabalho. É como se fosse a Divisat, a UBS do trabalhador. Na verdade, os centros de referência, né? Então, na verdade, um trabalhador, ele é atendido numa UBS, ele chega lá com uma queixa, e à medida que o médico, que o enfermeiro, que os profissionais de saúde vão fazendo uma anamnese, vão fazendo os levantamentos do que ele tem, e tem uma questão muito importante, que é fundamental, que lá no serviço, na unidade básica, onde o trabalhador for atendido, perguntar onde ele trabalha, o que ele faz. Se é uma gestante, por exemplo, onde você trabalha, o que você faz? Porque tem uma série de trabalhos perigosos para a gestante. Inclusive, ela precisa ser afastada desse local. Por exemplo, em gestantes que trabalham em posto de gasolina. Então, elas precisam ser afastadas desse local de trabalho para um outro lugar dentro do próprio posto, mas, por exemplo, ela não pode ficar numa bomba de gasolina. Tá? Porque é grave isso, sérios problemas, inclusive com a questão da gravidez, devido à questão do que é tóxico que tem ali. Tá? Se o serviço de saúde ele conseguir identificar que aquele adoecimento, aquela dor de cabeça, aquela dor nas costas, aquela queixa daquele trabalhador tem a ver com o seu processo de trabalho, o próprio serviço pode fazer esse nexo e identificar isso, como a gente tem vários casos desse tipo. Se tem dúvida com relação ao nexo, pode ser encaminhado para o centro de referência, com os médicos do trabalho e com os outros profissionais que tem lá dentro, conseguir identificar melhor e poder fazer esse nexo entre o adoecimento porque aí tem um afastamento, se houver necessidade do trabalhador se afastar daquele local de trabalho por causa daquele adoecimento. Então, tem uma série de questões aí que desenvolvem a partir desse atendimento. E aí, por exemplo, nesse sentido, o CRT faz uma fiscalização desse trabalho. E aí, mediante, por exemplo, um determinado tempo, existe uma equipe que faz uma ronda permanente nessas regiões, por denúncia, ou não. Por exemplo, quando eu abro uma empresa, a partir do momento que eu vou pedir um alvará de funcionamento, o trabalho da saúde também entra em ação. Mas assim, são por denúncias. Então, são denúncias pelo Ministério Público Federal do Trabalho, que pode ser feita por telefone, pode ser feita presencialmente, pode ser feita por e-mail, no site do Ministério Público do Trabalho. Então, anônimo, então a pessoa está protegida, tá? Então, tem uma situação de desconforto dentro do ambiente de trabalho, seja ela de que natureza for, tá? Pode ser questão elétrica, pode ser questão física, de condições de trabalho, e pode ser questão psicossocial também, de pressão, de metas. Pode ser qualquer denúncia que o trabalhador entende que aquilo está lhe causando adoecimento. Tá? Então, ele faz essa denúncia. No Ministério Público do Trabalho, isso vem para a Covisa, vem para o gabinete, depois vem para a Devisat. Nós temos 3 núcleos em Devisat, um deles é o núcleo de vigilância epidemiológica. É feita uma identificação nessa denúncia. Então, às vezes, a informação ela não vem tão clara. Então, tem técnicos dentro da Devisat que procuram identificar melhor como é que foi o endereço, o local. Faz assim um levantamento naquela denúncia, na verdade. E depois é encaminhado pela direção, pelo diretor da Devisat, é encaminhado para o centro de referência, dependendo da região. Então, se for uma empresa na região da Oeste, Butantã, Lapa, Pinheiros, é com a Lapa. Se for Norte, Jaraguá, Pirituba, Freguesia do Ó, Brasilândia, Vila Maria. Essa região norte é com o CRST da Freguesia do Ó. Então, dependendo da região, é encaminhado para lá. Isso quando é denúncia desta forma, tá? De processo e de ambiente de trabalho.
Às vezes vem denúncia assim, não tem equipamento, não tem EPI, não tem lugar para as pessoas se alimentarem, as pessoas comem sentada numa calçada, no meio da rua. Tem denúncias desse tipo que vem para a gente, tá? Isso daí é encaminhado para o centro de referência e o centro de referência coloca na sua programação. Existem equipes de autoridades sanitárias nos centros de referência, são profissionais da área da saúde, são enfermeiros, médicos, assistente social, psicólogo, são vários profissionais que estão, porque a saúde do trabalhador trabalha com equipe multi. Então, são vários psicólogos, são vários profissionais para olhar para o trabalho, para olhar para aquela situação de trabalho. Mas todos estão capacitados, são pessoas que já estão há um tempo, inclusive, fazendo esse trabalho. E aí é feita uma rotina. Dentro desta rotina é que se vai no local de trabalho a partir de critérios. Isso é quando vem pelo Ministério Público. Nós temos também um 56 da Prefeitura de São Paulo, que é um canal super importante de denúncia também, que a pessoa pode fazer denúncia nesses 2 canais. Uma outra forma também, os próprios sindicatos, por ramo de categoria, por ramo de trabalho. Pode ser feita uma denúncia dessa forma, ou no Conselho Municipal, na CIST, mas os canais, assim, que tem um protocolo, que as pessoas depois vão continuar acompanhando, são esses 2 canais, o 156 e o Ministério Público Federal do Trabalho. Agora, tem os acidentes também, porque o caminho é outro. A pessoa sofre um acidente, ela corta um dedo, ela tem uma queda dentro de uma empresa, e ela precisa ser levada para um hospital ou para um AMA. Porque às vezes é uma coisa mais simples, ele cortou, é possível fazer um atendimento ou para uma UPA, tá? Então, esses locais que atendem um trabalhador precisam preencher o SINAM, que é do Sistema de Informação de Agravos de Saúde de Notificação, tá? É preenchido, tá? E a partir daí, você recebe, nós recebemos essas denúncias, tá? Vai para esse mesmo setor que eu falei, que é o pessoal, a equipe epidemiológica, que é formado por médico, por enfermeiro, que são os profissionais aqui da Devisat. Eles identificam aquele acidente, o que aconteceu ali. Também é feito toda uma melhoria naquela informação, porque às vezes vinha alguma informação estranha que não deu para identificar direito, tá? Então é feita uma busca melhor de informação e também é encaminhado para os centros de referência fazer essa fiscalização, o que nós chamamos de inspeção dentro do ambiente de trabalho. E aí, como é que funciona essa inspeção? Importante isso. Vai depender muito do ambiente de trabalho. Eu fiz muitos anos na minha vida, eu fiz inspeção em ambiente de trabalho e isso é uma ação que eu gosto muito de fazer, porque você entra dentro de uma empresa e ela está numa determinada situação e condição de trabalho. Quando você termina todo o seu processo de trabalho, você vai olhar lá dentro e fala, puxa vida, melhorou isso, melhorou aquilo. Puxa, como essa empresa melhorou, como mudou. Então, isso é muito importante, porque é fechar a torneira do acidente, é fechar a torneira do adoecimento, para que você não tenha que depois ter uma consequência disso na vida das pessoas. Mas como é que é feita? Chegou a denúncia lá, se é a primeira vez, os técnicos, eles vão olhar que denúncia que é aquela, onde que é aquela empresa, qual é o ramo de atividade, se é costura, que ramo de atividade que é. Olhou, estuda-se qual é a máquina, foi um acidente com uma máquina, que máquina é essa? Se estuda aquela máquina, tá? Então, uma prensa, como que ela é, sabe? Então, é feito um estudo prévio sobre aquele ambiente de trabalho, uma identificação. Se identificou, marca-se uma agenda e se vai à empresa, né? Marca o carro, uma agenda, a viatura lá do centro de referência. Se houver necessidade, dependendo da situação e do local, você pode chamar outros apoios para fazer a inspeção com você, mas aí as autoridades vão lá, se apresentam, falam com os responsáveis da empresa, que aquela empresa está sob investigação e sob inspeção, e o que vai ser feito ali. E aí começa, tem um roteiro de investigação. Então, começa conversando claramente, dependendo do tamanho da empresa, por exemplo, se a empresa tiver CIPA, é muito importante que chame o representante da CIPA, o representante dos trabalhadores. A empresa, dependendo do tamanho, se tiver mais que 20 trabalhadores, tem que ter CIPA. Essa empresa tem CIPA, então, por favor, chame o representante para acompanhar essa inspeção também. O sindicato também pode acompanhar a inspeção. É muito importante, inclusive, que acompanhe. E aí é feito no processo de trabalho da empresa. Então, por onde que entra a mercadoria, o que é feito com esse trabalho,
todo o processo de trabalho é acompanhado, é visto até o final. É claro que nós vamos olhar onde que foi aquele acidente. Então, eu vou numa empresa, numa gráfica, por exemplo, que foi numa impressora da gráfica que teve o acidente. Eu vou olhar onde que teve aquele acidente, tá? Então, primeiramente, eu vou lá, eu olho onde foi, o que aconteceu com aquele trabalhador, ele está afastado, não está afastado. Vou olhar se aquela máquina tem proteção, que tipo de proteção que tem. E se a máquina não tem proteção, aí é a máquina interditada. Tá? Então, ou se chegou lá na empresa, a máquina que provocou o acidente, ela está protegida, tá? A proteção foi providenciada, a proteção teve algum problema naquele... Aí não, tá? A máquina só é interditada se ela não estiver protegida para não acidentar o trabalhador. E aí é feito toda uma análise, é feito um relatório de todo esse processo, tudo que aconteceu, é identificado não só, inclusive é um processo demorado. Inspeção em saúde do trabalhador é um processo demorado, porque na primeira inspeção tem que se olhar toda a empresa. Às vezes você tem que voltar algumas vezes para você, se a empresa é muito grande, você tem que voltar algumas vezes. Mas é claro que, em primeiro lugar, se é um acidente de trabalho, você tem que ir onde acidentou, tá? Onde houve o acidente. Então, é lá que você vai agir primeiro, tá? Sem dúvida nenhuma. Se tiver que interditar aquele espaço, se tiver que interditar uma área inteira, é feito isso, tá? Imediatamente. Então, essa é a primeira coisa a ser feita. E aí, vai se olhar o processo de trabalho, porque pode ter outros problemas na empresa também, tá? Aí, terminado todo esse processo, é feito um relatório, é tudo registrado, tá? Aí é feito no Civisa, que é um outro sistema de informação. A empresa recebe todos esses documentos, é solicitado alguns documentos para a empresa. E assim, a empresa é informada de tudo que a ação que a fiscalização está fazendo lá, tá? Inclusive qual é a legislação que a empresa está infringindo, tá? E aí é feito, dependendo o problema que tiver encontrado ali, tem algumas ações que a empresa tem que ser feita de imediato. Tem interdições, por exemplo, de setores, de locais, de processo de trabalho. A empresa tem um tempo ela não pode trabalhar com aquela máquina, ela tem que resolver aquele problema. E é montado um cronograma, tá? Um cronograma de trabalho. Então, das coisas principais, o que é mais importante mexer aqui, melhorar e mudar. Então, é feito todo um cronograma junto com a empresa. E aí a empresa vai trabalhando o que ela precisa mudar lá, tá? Até o encerramento do processo. Do encerramento do processo, a empresa recebe uma advertência. Por quê? Porque ela não é mais primária. Tá? Então, se acontecer alguma outra situação naquela empresa, que a gente espera que nunca mais aconteça, mas se acontecer, aquela empresa já passou, já teve um processo de inspeção lá, então ela já foi advertida, ela arrumou tudo, ela deixou tudo organizado, mas ela já é uma empresa que está com essa advertência. Com a ficha suja, digamos assim. Na verdade, ela está com a ficha limpa, porque se ela fez tudo... Mas tem uma anotação. Tem uma anotação, né? Ela está com uma advertência ali, porque enquanto não é terminado tudo que tem que ser feito, o processo não é encerrado. Certo. E aí, pra gente até finalizar, porque o nosso tempo já Nossa, mas já tinha tanta coisa mais para falar. Mas vamos falar. Existe um tipo de acidente ou um tipo de indústria que é mais recorrente? A gente tem um volume muito grande de denúncia de trabalho, de fiscalização desses processos todos? Ou as pessoas desconhecem esses mecanismos que elas têm, tanto do Portal 156, quanto do seu sindicato, porque daí, de repente, ou acidentou, ela vai na UPA e resolve o problema e volta a trabalhar no dia seguinte, até porque ela tem aquela coisa, eu preciso do meu trabalho para sobreviver. Então, na verdade, assim, mudou muito, tá? Se antes, lá atrás, quando os 6 centros de referência foram criados e formados com esse papel lá atrás já, que é fazer fiscalização, é fazer assistência, fazer matriciamento na rede. Isso que nós estamos fazendo aqui é um matriciamento, uma forma de matriciar a rede. E essa questão de apoio, do controle social e tal, nós tínhamos praticamente indústrias em São Paulo. As indústrias foram para o interior, elas saíram de São Paulo e hoje o que nós temos mais é a rede de serviços, tá? E na rede de serviços você tem muitos bancos, tá? Então, se antes era a Lerdort,
cheque, porque tinham vários processos, era cheque, era tudo, era assinatura Sim. de cheque, compensação de cheque era na máquina, então tinha muita coisa que era feita, as cadeiras não ergonômicas, o trabalhador fazendo vários movimentos repetitivos. Hoje, várias dessas questões, inclusive, gente, com todo o desenvolvimento que nós tivemos ergonômico, mas muito, gente, também pela ação do poder público, muito pela ação da vigilância, muito pela ação disso e muito pela ação do controle social também, tá? Que é muito importante nesse processo, que eles são o olho do trabalhador, né, ali dentro da empresa. Hoje, infelizmente, o que mais acomete, por exemplo, neste ramo de atividade, são as questões psicossociais, tá? Porque hoje o trabalho é praticamente feito no computador. São muitas sutilezas e tem muito assim, hoje você não tem mais aquele banco formal, né? Mas você tem uma série de mercadorias que o banco vende pra gente e tal. Então, hoje o processo de trabalho, por exemplo, nesse sistema mudou muito. O que a gente tem muito também é na parte de comércio, né? Então, na área de serviços, nós temos o comércio muito. Um momento ele deu um boom grande, né? Com várias lojas físicas. Então, ali você tem várias questões de adoecimento também, mas também que envolvem a questão psicossocial, tá? E você tem também os restaurantes em São Paulo, por exemplo, na área de serviços, você tem muito essa parte de restaurantes, tá? Que é um tipo de acidente diferente que acontece também. Mas hoje, assim, o que nós temos observado, tá? É que as questões ligadas à relação de saúde mental relacionada ao trabalho é o que mais é ligado à questão de processo de trabalho é muito grande. E principalmente no pós-pandemia. Então, isso deu... Porque vários outros processos de trabalho foram criados no período da pandemia. Inclusive, essa questão das vendas. Então, vários lugares que tinham áreas físicas de comércio foi para a internet, não é? Então, uma compra online e tal. Então, você tem as entregas. Você tem muita coisa hoje por aplicativo. Você tem muitos trabalhadores hoje que trabalham dessa forma. Então, hoje o nosso mundo de trabalho está muito diferente nesse sentido. Tá? Uma relação tempo, prazo, meta, né? Isso. E o que mais acomete hoje? Já acometia no passado, mas é a questão das metas. São metas assim que às vezes as pessoas não conseguem bater aquelas metas. Parece que são coisas criadas para que ela não consiga. Então, o que a gente tem mais hoje são relacionados a esse tipo de adoecimento e não a não acidente, tá? Mas acidente ainda que a gente tem são acidentes assim que acontecem dentro da empresa, ou de cair alguma coisa no trabalhador, no pé do trabalhador, alguma ferramenta, algum equipamento, alguma coisa assim, ou ele bater em algum lugar, ou mesmo acidente com máquinas, que ainda acontece também. Pela máquina não estar protegida, não ter uma cortina de luz, por exemplo, que impede que o trabalhador desavertidamente coloque a mão num determinado lugar que não deveria na máquina. Então, tem vários acidentes nesse sentido também. Mas, mesmo assim, a gente é muito subnotificado. Ainda a subnotificação continua sendo nossa grande questão. Porque ou a pessoa fala assim, eu não vou falar nada, eu não vou reclamar, eu não vou porque eu não posso perder o emprego, então eu não vou notificar o que aconteceu comigo ou o que está acontecendo comigo, ou mesmo por falta de desconhecimento, tá? Ou por medo, tá? Então, o que a gente fala, se você não está bem no seu ambiente de trabalho, você sofreu algum acidente, ou você se sente que aquele ambiente de trabalho está causando algum adoecimento em você, por qualquer motivo que for, denuncie. Porque cabe à saúde pública, cabe ao poder público ir lá e olhar o que está acontecendo naquele ambiente de trabalho. Como que a gente pode melhorar? Porque o nosso objetivo é transformar esses ambientes de trabalho em ambientes seguros, em ambiente que você não adoeça, em ambiente que você não sofra acidente, em ambiente que você vai para lá com saúde e sai de lá saudável. Exatamente. É esse o nosso grande objetivo. E até assim, acho que o empresariado precisa enxergar isso, né? Porque pessoas felizes e saudáveis produzem mais, com né? certeza. Assim, teve empresas que eu fui que no final
Eu fui numa empresa que fazia pães congelados, né, para vender para o mercado. Eles tinham vários problemas, de ruído, tinha problema com exaustão, por causa da farinha, né, que eles usavam. Tinham várias questões ali. E foi muito interessante, que foi uma progressão. À medida que ele foi melhorando as condições de trabalho dentro da empresa para os trabalhadores, ele foi ampliando o campo de venda dele. Ao ponto que ele falou assim, olha, quando vocês chegaram aqui, eu fiquei desesperado, eu falei, ai meu Deus, mais uma fiscalização. Hoje vocês estão saindo aqui, eu digo, ainda bem que vocês passaram por aqui, porque hoje a nossa empresa, porque as pessoas querem conhecer, e vocês fazem aonde essa comida? As empresas que encomendam de outras empresas, elas querem conhecer onde é que está sendo feito aquilo. Todo o processo de trabalho limpo, organizado, em condições para que você tenha um bom fornecedor. Então, é isso que a gente precisa pensar. O trabalho, ele não é para adoecer as pessoas. O trabalho é para fazer com que a gente tenha satisfação naquilo que a gente faz. Com certeza. Tá certo? Eu agradeço mais uma vez a doutora Cecília Martins por essa aula que ela deu pra gente e eu queria que a senhora deixasse agora um recadinho de despedida. Dentro do trabalho existe um limiar entre trabalho, prazer e sofrimento. Quando o sofrimento é muito maior que qualquer prazer, é porque o seu trabalho está te adoecendo. Então, vamos buscar o que é possível fazer para transformar esse ambiente num ambiente de trabalho seguro. Da nossa parte, se a denúncia chegar, se a notificação chegar, estaremos indo com uma série de questões, né, com toda a priorização, o que é mais importante, né, os acidentes com menores. Então, tem uma gradação aí dos ambientes que os centros de referência vão, tá? Mas a nossa parte nós vamos fazer. Então, faz a sua também. Vamos transformar esse ambiente de trabalho num ambiente bom. Certo. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima edição do Saúde Cast SP.